Se eu disser para você que o Bolsonaro ganhou as eleições a hora que deu 17 horas em ponto, no dia 30 de outubro de 2022, você vai falar, João, você está viajando. Não, essa tese, essa sustentação, nós vamos manter aqui nesse programa de hoje. E eu quero dizer aqui que eu reputo qualquer iniciativa de dizer que eu estou distorcendo, que as coisas estão colocadas fora do contexto, porque, na verdade, quando você faz recortes, você tá montando uma linha de raciocínio e aí você precisa desenvolver esse raciocínio. Então, você abre um vídeo aqui, tem um determinado tema, você abre o outro ali, tem um determinado tema. Você não vai trazer tudo para o tema, porque a pessoa está falando e depois ela diversifica, ela dá exemplo, aquela coisa toda. Então, eu recorto aquilo que ela falou que é essencial para manter essa linha de raciocínio. Então, não estou aqui distorcendo a fala de ninguém, eu não estou tirando fora do contexto a fala de ninguém. As falas que vão ser colocadas aqui, as pessoas falaram, ninguém tirou palavras da boca dela. Ah, mas você fez uma montagem. Não é uma montagem, eu fiz uma edição, eu reuni recortes para trazer uma linha de raciocínio para defender uma tese, defender uma fundamentação sobre o processo eleitoral de 2023. O que seria falso? Falso é se eu pegasse uma imagem e colocasse um áudio dublando o áudio da pessoa que está falando, entendeu? Então, eu estaria nesse ponto sendo leviano, mas não é isso. O que está aqui é o que a pessoa falou. Ela falou, foram palavras saídas da boca dela. A gente só reuniu os argumentos e colocou elas numa linha de raciocínio para trazer o entendimento por que o Bolsonaro teria ganho as eleições se a urna estivesse fechada às 17 horas em todo o território nacional, e nós vamos entender isso, tá certo? Vamos lá. A urna eletrônica veio exatamente acabar com essa corrupção que havia. E foi sendo aperfeiçoado. Biometria, que infelizmente só não pôde chegar a esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia. Mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Qual é o rolo? Olha, o que eu estou entendendo que aconteceu é o seguinte: o TSE adotou o seguinte método: quem fez biometria chega lá na maquininha, bota o dedo e aparece os seus dados. Quem não fez a biometria, o TSE importou de outros órgãos as informações da sua digital. Só que isso não funcionou direito. O que os mesários informaram é o seguinte: mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com outro, faz com outro, faz com outro. A lógica, né? Não funcionou. Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Quem atuou no interior, vale para a capital também. Eu fui promotor eleitoral em Aguaí, é uma cidade perto, chegando em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. No ginásio, você tinha que ficar de olho, porque o mesário, o fiscal, pegava o biquinho de caneta, colocava aqui no punho, se não olhasse, dava um risquinho, porque daí com 2 votos, em 2 candidatos para prefeito, se anulava o voto. Tinha gente que comia voto. E a crítica é sempre boa, desde que venha com fundamentos. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra
todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizer, também achei isso, também achei aquilo. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O negócio do log tem o documento. Então não tem dúvida, está errado. Não é minha opinião, é sua, está no seu documento. Eu só estou mostrando para você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. Outro ponto direto, urnas eletrônicas. Desde 96 a gente não observou que o mesário autoriza qualquer pessoa a votar. Nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema. Em muitas urnas, os votos após 17 horas ultrapassam os 50% do total de votos. Registraram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. É claro que você cria facilidade para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe que não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. É um erro. Por que o cara não diz, não, de fato, vocês pegaram um erro, vocês têm razão, vamos sentar junto e vamos conversar. Para mim, essa seria uma reação madura. Sim. Mas isso não aconteceu. É muita ingenuidade o nosso sistema eleitoral. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ser meio japonês nesse ponto. A gente tem que ir no erro. Pá! Vamos parar de lamentar. Quem tem a função de defender o Estado democrático de direito, a Constituição, em última análise, é o Poder Judiciário. Você não precisa atacar o Judiciário. Vamos cooptar, vamos trazer para o nosso lado o Poder Judiciário. Então, vocês vão precisar de um tempo para digerir isso aí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essas falas todas que estão aí saíram da boca destes personagens. Eles falaram o que eles pensam. Agora, mas você não colocou a interpretação dele? Não interessa. Ele falou. Saiu da boca dele. Palavras, quando vão ao vento, elas não voltam. E aí você pode usar essas palavras ditas e você pode interpretar essas palavras ditas. E aqui, essa crítica está super fundamentada, porque eu sempre falo e trago aqui para vocês, a gente não está falando a coisa de qualquer jeito, no próprio manual do mesário, aqui no próprio manual do mesário, especifica que o mesário tem autonomia para abrir a urna para qualquer eleitor votar, inclusive ele mesmo votar quantas vezes ele quiser. Agora, pasmem, vocês vão cair da cadeira a hora que eu começar a explicar isso aqui para vocês. Vocês repararam que durante a votação, né, a apuração dos votos, as urnas vão chegando, sempre Bolsonaro na frente, a hora que deu 6h50 alguma coisa, 6h40, então, quer dizer, 1h30 depois que o Lula começou a crescer, entendeu?
Ou seja, as urnas já eram para estar todas com o TSE, mas 1h30 depois, aí que começa a aparecer votos para o Lula ultrapassando o Bolsonaro. Então, outra coisa interessante, a maioria dos votos que foram, das urnas que foram entregues depois, estavam relacionadas à Bahia, né, ao Nordeste, principalmente, né, e um pouco de Minas Gerais, que foi aonde o Lula ultrapassou o Bolsonaro. Tá certo? E quando o técnico fala que ao ler os logs das urnas disponibilizados no TSE pelo próprio, né, Justiça Eleitoral, e ao fazerem a análise, eles concluíram que milhares de urnas que tiveram votos após as 17 horas tinham mais de 50% dos votos da urna ocorreram após as 17 horas. Sabe o que isso quer dizer? Que a abstenção pode ter sido maior do que 50%, principalmente no Nordeste, onde foram as últimas urnas a serem entregues. Então, o que acontece? Aí teve aquele problema das blitz lá no Nordeste, né, em que houve parada de ônibus para eleitor votar. Então, aí, ó, pode estar configurado nisso aí. Então, quando ele fala que a maioria dessas urnas, desses logs que comprovam que esses votos que aconteceram após as 17 horas, milhares dessas urnas receberam votos, mais de 50% dos votos eles receberam depois das 17 horas. Aí, como diz o próprio presidente do TSE, né, vai do ser humano, né, o mesário, coloca a canetinha aqui, né, antigamente, né, o outro fiscal comia a urna, quer dizer, comia a cédula. Então, o erro humano, ele é visível e ele aconteceu, tá certo? E olha, agora vamos ao que interessa, né? Aí eu vou entrar aqui no site da Globo, né, e pegar aqui os resultados das eleições. Você tem aí, ó, o Lula, né, terminou com 60.345.999. O Bolsonaro terminou com 58.206.354 milhões. A diferença de um para o outro é de 2.139.645 votos. Levante-se em consideração que os próprios logs das urnas acusaram perto de 4 milhões de votos após as 17 horas, quer dizer, não tinha como você entupir as sessões com eleitores após as 17 horas, até porque no segundo turno a pessoa vai votar para presidente e, no máximo, para governador. É simples, é rápido, não tem fila. E com essa abstenção de quase 50% comprovada nas urnas, deve ter sido um deserto nessas urnas. Então, mesmo que o mesário usasse da sua má-fé durante o período das 8 às 17 horas, ainda assim, às 17 horas em ponto, quando terminou, tirando os votos que apareceram depois das 17 horas, que possa ser atribuído à má-fé dos mesários, o Lula terminaria com 56.454.999 votos. E o Bolsonaro continuaria com 58.206.354 votos. Ou seja, às 17 horas em ponto, antes da má-fé dos mesários, né, que aí é o erro humano, não é o erro da urna, como diz o próprio presidente do TSE, se mantesse o resultado às 17 horas em ponto, ainda assim, levando em consideração que o mesário tem utilizado dessa má-fé durante o período de votação, a diferença ainda ficaria a favor de Bolsonaro em 1.751.355 votos. Ou seja, a motivação que levaram as pessoas para as ruas se justificam, porque elas identificaram que houve um golpe no processo eleitoral, que houve um golpe de Estado, e houve um golpe que realmente comprometeu, né, a credibilidade do processo eleitoral. E eu, como defensor das eleições, um brasileiro, cidadão, democrata, cristão,
que tem o processo eleitoral e a urna e a votação, as eleições, como um pilar da democracia, eu tenho que preservar pela integridade do processo democrático. E aí eu fiz questão de fazer todo esse levantamento e trazer essas informações para vocês. Então, isso tudo está baseado em fundamentação técnica com dados disponibilizados pelo próprio TSE. Não estou aqui fazendo nenhuma leviandade, tá certo? E aí eu quero agradecer imensamente o rapaz que foi o rapaz que colocou essa notícia né, esse moço aqui, ó, vou mostrar ele aqui, para vocês verem, né, porque esse moço aí, ó, eu venho pedir, esse menino de vermelho aí, né, ele é do canal Informa Brasil, e ele disponibilizou, né, essa fala do Alexandre de Moraes. Então eu quero agradecer imensamente a esse menino. Eu sei que a intenção dele era outra, né? A intenção dele era usar essa fala para talvez agredir ou né, intimidar quem estivesse contestando o processo eleitoral. E se eu quiser te dar um conselho, você que é um menino novo, sabe? Você e eu, sabe? Nós somos amadores, sabe? Eu decidi ser camelô, trabalhar com camelô, porque é uma profissão digna. Eu faço meus artesanatos aqui, faço jogos educativos, né, que desenvolvem habilidades motoras, intelectuais, ajuda na psicocinética da pessoa. E eu tenho o maior prazer de colocar uma banca aqui na Avenida Tancredo Neves, em São João del Rei, e usar esse expediente. Isso não me traz vergonha. Então, você é um menino novo, sabe? Política, sabe? Não é para amador. Eu e você somos pessoas simples, pessoas assim de bom coração, sabe? Então, não é para a gente. Então, você me desculpe. Eu quero agradecer imensamente, né, de ter colocado o seu material aqui. E outra coisa, agora eu vou me dirigir ao ministro Barroso e ao presidente, Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Olha, eu sei, sabe, que vocês, o processo eleitoral está sendo assim há muito tempo, sabe? Eu sou de São João del Rei, o neto Tancredo, o Aécio Neves, tem relação aqui com São João del Rei. Ele foi vítima desse mesmo processo. Eu sei que o Alckmin, que foi seu patrão na época do governo lá de São Paulo, né, e também sofreu com esse processo eleitoral. Essa questão do mesário, sabe? A gente não tinha a dimensão, né, da penetração e do alcance dessa manipulação que existia. E eu confesso para vocês, sabe, isso traumatizou muito a classe política, a sociedade, e foram vários traumas que vêm vindo, e isso só tem agravado. Eu sei que quando vocês montaram aquele esquema da Lava Jato, foi realmente para poder tirar o Lula de circulação, porque vocês não dominavam essa tecnologia, não entendiam como isso ia acontecer. E aí fizeram, né, o impeachment da Dilma. Isso traumatizou muito o Brasil, né? Por exemplo, o desgaste que o menino aqui, o Aécio, teve, a exposição dele. Era um jovem, né, promissor, tinha feito 2 mandatos aqui em Minas Gerais, foi senador, foi presidente da Câmara. Então, isso foi traumático, né? A gente viveu aqui, a irmã dele presa, né, com tornozeleira eletrônica, ele impossibilitado de sair de casa. Hoje o homem anda de cabeça baixa, sabe? E eu sei que vocês, sabe, estão todos machucados com isso. E depois disso tudo, vocês entenderam, né, que devia fazer alguma coisa. O Bolsonaro veio, né, ganhou as eleições, e aí vocês entenderam que nós abusamos da dose
e nós temos agora que passar um pano em cima disso, chamar o Lula para tirar, dar um cavalo de pau no Brasil, sabe? O que você fez foi dar um cavalo de pau no Brasil. Você tinha construído todo um processo jurídico para poder incriminar e prender um líder, né, popular como o Lula, e depois vocês tiveram que desconstruir juridicamente. Olha que prejuízo que vocês deram, né, para o processo jurídico no Brasil, desconstruir toda esse histórico que vocês desenvolveram durante a Lava Jato para trazer o Lula para as eleições, achando que o Lula tinha poder de ganhar do Bolsonaro. Mas, gente, o Bolsonaro é bom de voto. O homem é bom de voto. Isso aí... Olha, vocês tiveram que impedir que os comerciais dele acontecessem lá no Nordeste. Vocês colocaram a imprensa trabalhando em cima 4 anos, chamando o cara de genocida e tudo, sabe? Eu sei que o homem é bom de voto, deu errado, não deu certo. Então, para pacificar o país, eu sugiro uma saída política, sabe? Dê posse para o Alexandre, para o Arthur Lira como presidente do Brasil interino, e vamos reformular esse processo eleitoral novamente, né? E fazer de novo, no espaço de 6 meses, um processo eleitoral, ou então reconhecer de fato que o Bolsonaro foi o eleitor legítimo dessa eleição. Ele só vai ter mais 3 anos e meio, certo? Vai acabar rápido. Para vocês que estão na oposição, vai acabar rápido. E outra coisa, ele não vai poder ser candidato de novo porque vai emendar 2 mandatos. Se for cancelar essas eleições, fazer as novas eleições, entendeu? E tiver que tirar o Lula, né? Aí o Bolsonaro pode entrar como candidato, ganhar e depois ter direito a uma outra reeleição, seriam 8 anos. Ou seja, o homem é bom de voto, não tem... para a gente não chegar no 8 de janeiro, vamos ficar no 30 de outubro, entendeu? Está aí, os argumentos estão colocados. Se não houvesse, né, uma prova enfática como essa que estamos apresentando, tudo bem, mas está aí, né? E aí eu quero poder ficar tranquilo para poder voltar a trabalhar de camelô. Minhas contas estão vencendo. Eu estou desde de 30 de outubro, né, fazendo live direto aqui para poder pacificar o Brasil. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas é uma realidade. E eu ainda vivo aí com as contribuições de alguns companheiros aí que estão me ajudando, mas eu quero voltar à vida normal, sabe? Eu preciso voltar à vida normal. Então, para vocês brasileiros, para vocês, sabe? E também não vou criminar o Lula, não. O Lula já falou muitas vezes, olha, se não fosse a urna digital, eu e a companheira Dilma nunca seríamos presidente do Brasil. Talvez não, entendeu? Se não houvesse essa coisa do mesário, talvez vocês nunca poderiam ganhar. Ou poderiam ganhar, não sei. Faltou paciência para trabalhar, certo? Agora, o que não é legal é ganhar assim, sabe? Não justifica. É ilegítimo. Então tá. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Um abraço.